Olá, queridos, tudo bem? Por aqui, Diego Dias, professor de linguagens, e hoje a gente vai falar um pouquinho de literatura e língua portuguesa, olhando para o seu objetivo maior, que é a prova do Enem. Galera, a gente tem que ter um panorama na nossa cabeça. A prova de linguagens é sim uma prova cansativa. Com isso, a gente tem que aprimorar o nosso hábito de leitura e pescar algumas ferramentas com os nossos treinos diários para ter justamente o nosso sucesso a que estamos pretendidos alcançar. Beleza? Bom, pensando justamente nessa perspectiva de prova, separei uma questão hoje para debater com vocês que traz justamente uma configuração de um conteúdo que por muitas vezes cai na sua prova de forma mascarada. Eu estou falando justamente das funções da linguagem. Exatamente um quadro comunicacional dentro daqueles 6 elementos da comunicação, gerando essas 6 funções da linguagem que você deve guardar no seu coração, porque de fato é um conteúdo fundamental para que você tenha uma malícia na hora da sua prova. Pensando nisso, selecionei aqui para vocês uma questão da prova do Enem de 2016, segunda aplicação Prova Azul, questão de número 131. Quando a gente olha para essa questão, a gente percebe aqui a presença de um texto híbrido, que é aquele texto que vincula aspectos, elementos verbais, que são as palavras, e aspectos não verbais, nesse caso, a imagem de um homem tossindo frequentemente. Olhando justamente para a sua parte de fonte da questão, a gente percebe que se trata de uma campanha do Ministério da Saúde. Olha lá embaixo, portalsaude.gov.br. A partir disso, tendo essa fonte em mente, cabe a você, candidato perspicaz, olhar para essas informações verbais e não verbais e entender o comando da questão para que a gente tenha precisão na hora do gabarito. Vejamos. Tuberculose. Tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Quanto antes você tratar, mais fácil curar. Procure uma unidade de saúde. O tratamento não pode ser interrompido. É um direito seu garantido pelo SUS. Analisando a questão, a gente tem a seguinte proposta de enunciado. Entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanhas. Para cumprir essa função, as palavras e as imagens desse cartaz são combinados de maneira a... Olha o que o enunciado está te dizendo, olha para o comando da questão. Ele já está dizendo que a partir das palavras e das imagens, quando combinadas, quando juntas, geram um efeito. E a questão quer saber exatamente isso. Vamos para as opções. Letra A. Evidenciar as formas de contágio da tuberculose. Letra B. Mostrar as formas de tratamento da doença. Letra C. Discutir os tipos da doença com a população. Letra D. Alertar a população em relação à tuberculose. Ou letra E. Combater os sintomas da tuberculose. Olhando aqui para o quadro, eu fiz rapidamente um aspecto, um esboço do que vem a ser os 6 elementos necessários e fundamentais a toda a interação linguística, ou seja, a todo o processo de comunicação vinculado justamente às funções da linguagem. Quando estamos inseridos em uma situação comunicacional, em um aspecto de comunicação, 6 elementos são fundamentais e eles aparecem aqui no quadro em cor amarela. Eu preciso de um referente, ou seja, eu preciso de um contexto de circulação. Eu preciso de um emissor, que é justamente o ser que propaga, que enuncia a mensagem. Eu preciso da própria mensagem, que nada mais é do que aquilo que está sendo dito. Eu preciso de um receptor, que seja justamente a fonte de chegada dessa mensagem. Eu preciso de um código, que na maioria das vezes, para a nossa situação, é a própria língua portuguesa. E eu preciso de um canal, seja ele justamente a minha fala ou propagada por meio de um microfone, de um telefone ou de um celular, por exemplo. Então, olhando para esses elementos em amarelo, a gente percebe que todos esses dados, referente, emissor, mensagem, receptor, código e canal, são fundamentais e necessários para toda e qualquer comunicação. E é justamente alinhado a esse processo de elementos da comunicação que se configuram as funções da linguagem.
Toda vez que um texto focar no seu referente, ou seja, num contexto, a gente está falando da função referencial. É o caso, por exemplo, de uma definição que você encontra num livro de biologia. Quando essa for a função enaltecida, será a referencial. Quando o texto enfoca no emissor, ou seja, nas intenções, nos sentimentos, nas subjetividades de um eu, em primeira pessoa, estamos falando, portanto, da função emotiva. Quando um texto centra, carrega justamente a sua prática textual dentro da mensagem, estamos falando, portanto, da função poética. É o zelo e o cuidado, por exemplo, na confecção de rimas diante de um soneto, diante de um poema. Quando o texto vai lá para o receptor e tenta enquadrar justamente em você, que é o alvo do meu texto, a gente está falando da função apelativa ou conativa. E aqui eu faço um pequeno parênteses para implorar que você não confunda nunca jamais os termos conativa com o termo conotativa. Conativa, você já está olhando aqui para o quadro, é sinônimo de função apelativa, aquela que está centrada no receptor. Agora, conotativa vem de conotação, que é justamente a palavra diferenciada de denotação. Só para te lembrar, denotação é quando eu uso a palavra no seu sentido real. E conotação, sentido conotativo, é quando essa palavra aparece no sentido figurado. Para a gente, em função da linguagem, esquece isso. O que eu estou falando é a conativa, que é sinônimo de apelativa. Quando o texto focar justamente no próprio código, na própria língua portuguesa, no próprio idioma, a gente tem um processo de metalinguagem, recurso que vários autores da nossa língua acabaram por fazer nas suas literaturas. É o caso, por exemplo, de Machado de Assis, que acaba comentando o próprio fazer poético dentro dos seus textos, evidenciando a função metalinguística. E a função fática, ela é justamente vinculada ao código, no canal, justamente naquela tentativa de manter viva a comunicação linguística. É você entrar no elevador da sua residência, do seu prédio, e tentar manter um diálogo, tentar manter vivo um diálogo com seu vizinho do tipo, pô, tá calor hoje, né? Será que chove? Assuntos você não tem, mas você tenta manter vivo justamente o canal de comunicação. Dito isso, a gente precisa olhar novamente para esse texto e entender que aqui, justamente por duas palavras, o pronome de tratamento você e o verbo no imperativo procure, saber que o que está sendo centrado é justamente o receptor, você, alvo dessa mensagem que nada mais é do que um cartaz do Ministério da Saúde para alertar sobre os riscos dessa doença e, claro, propagar justamente por meio dessa imagem o fenômeno da tosse, que pode acabar sendo um sinal dessa doença. Ou seja, estamos diante da função apelativa ou conativa da linguagem. Beleza? Olhando para as opções, a questão quer, o comando da questão quer, justamente, olha lá na leitura de novo. Entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanhas. Para cumprir essa função, as palavras e as imagens desse cartaz estão combinadas de maneira a... Bom, você já sabe que a gente vinculou aqui a função apelativa ou conativa da linguagem. Isso a gente consegue perceber, mais uma vez olhando para o texto, pelas palavras você, indicando justamente o receptor desse texto, e enaltecendo aqui o verbo no imperativo. Procure uma unidade de saúde, procure um médico, indicando justamente por meio desse modo verbal, que é justamente o uso do imperativo, mais uma interlocução com você, que é o destinatário dessa mensagem. Com isso, olhando para a função do enunciado, olhando justamente para o que a questão quer, essa relação entre palavra e imagem, vamos olhar para as opções. A letra A fala em evidenciar as formas de contágio da tuberculose. Essas formas de contágio, elas não foram verificadas no cartaz, então a gente já exclui a letra A. A letra B fala em mostrar as formas de tratamento da doença. De maneira alguma e em nenhum momento do texto falou-se em tratamento da doença. O cartaz pede que, se você está naquela situação, que você procure uma unidade de saúde, procure um agente da saúde, mas não há uma revelação aí de formas de tratar essa doença.
A letra C propõe uma discussão, discutir os tipos da doença com a população. Você até pode achar que esse termo população é válido para a questão, e realmente ele é, já que ele mostra aí um processo de interação com o próprio leitor desse cartaz, que é a população brasileira no geral, mas não há uma discussão sobre os tipos da doença. Então isso aí elimina a letra C. A letra D fala de alertar a população em relação à tuberculose. Perceba que é uma opção bem genérica, bem provável de resposta, porque por meio de um cartaz vinculado ao Ministério da Saúde, eu tenho um grito de alerta a toda a população brasileira. Veja que a palavra população, ela se repete nas letras C e D, comprovando a função apelativa ou conativa da linguagem, justamente nessa tentativa de mostrar que você, no caso, a população brasileira, acaba sendo o foco da questão. Então, essa letra D aparece aí pra gente como uma possibilidade bastante relevante de resposta. E a letra E fala em combater os sintomas da tuberculose. Não há uma tentativa de combater os sintomas da tuberculose, e sim, de fato, como enaltece a letra D, um alerta à população para que ela conheça, para que ela entenda mais sobre essa doença. Com isso, a nossa resposta correta é de fato a letra D, mais uma vez tendo o termo população como fundamental para você fazer essa ligação com os termos você e procure, evidenciando a função apelativa ou conativa da linguagem. Galera, é extremamente relevante que você esteja preparado com esse quadro que eu acabei de mostrar para vocês e sabendo que a partir dessa perspectiva do bom entendimento dos 6 elementos da comunicação vinculada às 6 funções da linguagem, você consegue ter um direcionamento para acertar a questão como a gente acabou de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Bons estudos. Um beijo grande. Tchau, tchau.